Os 2 segundos. Lá está o terceiro. Muito antes da humanidade pensar na invenção de metralhadoras, existia um dispositivo chamado Sistema de Fogo de Salva Hwacha, provavelmente criado na Coreia, no ano de 1409. Para que você entenda, isso é quase 50 anos antes do nascimento de Leonardo da Vinci, o famoso inventor que estava à frente de seu tempo. As armas de fogo no século XV não eram comuns, então foram usados projéteis especiais para a Hwacha, digamos flechas. 1 ou 2 com pontas metálicas afiadas e tubos de papel, preenchidos com pólvora. As flechas eram colocadas com pontas metálicas afiadas e tubos de papel, preenchidos com pólvora. As flechas eram colocadas em uma instalação de lançamento, montada em um carro de 2 rodas, e essa construção ficava principalmente em fortalezas ou cidadelas. As flechas eram usadas para defesa e podiam voar a uma distância de até 2.000 metros. E alguém do outro lado. As flechas eram uma arma muito eficaz. E alguém do outro lado. As flechas eram uma arma muito eficaz. Um dos exemplos mais vívidos de seu uso é a Batalha de Hanzu, que ocorreu no ano de 590. Aproximadamente 3.000 coreanos defenderam o forte no topo da colina contra 30.000 soldados japoneses na batalha. E os coreanos conseguiram repelir o ataque, inclusive com a ajuda de 40 Hwachas. Também minaram o moral do oponente. Os Hwachas não só disparavam vários projéteis simultaneamente. As flechas eram muito mais leves do que qualquer projétil de canhão, por isso a própria arma era manobrável. Além disso, os Hwachas disparavam contra formações densas de pessoas, causando um alto grau de dano. Em geral, era algo como uma versão muito antiga de um lançador de foguetes, muito à frente de seu tempo. E se você acha que esses dispositivos perderam a relevância hoje, pense na possibilidade de um apocalipse zumbi, porque em The Walking Dead havia exatamente a mesma arma e funcionou muito bem. Uma arma ainda mais antiga e ao mesmo tempo moderna daquela época é o chamado fogo grego, que surgiu por volta de 670 do segundo ano da nossa era. Foi usado para incendiar navios inimigos, essencialmente como o primeiro ou quase o primeiro lança-chamas da história. Os pesquisadores acreditam que o fogo poderia inflamar ao entrar em contato com a água e provavelmente era baseado em gasolina e alcatrão. Não uso a palavra provavelmente por acaso porque a composição exata ainda é um mistério até hoje. Existem apenas teorias. Com a adição de argila ou fuligem e outros materiais. Como tudo isso com a adição de enxofre ou resina e outros materiais. Como tudo isso foi aceso? Ninguém sabe ao certo. Possivelmente a resina não processada ajudou aqui. Mas depois de acesa, era muito difícil apagar a substância. A água comum era inútil. Apenas areia e algo como espuma poderiam funcionar, ao qual ele se referia. No entanto, o segredo da eficácia do fogo grego era ao qual ele se referia. Contudo, o segredo da eficácia do fogo grego residia somente na composição, que era incompreensível, mesmo capturando a mistura em si. Ainda era necessário de alguma forma dispersá-lo. Segundo uma das versões, a mistura era colocada em sifões, que eram colocados na proa do navio. Mas, novamente, há pouca informação para afirmar com certeza. O segredo foi muito bem guardado. Isso possivelmente tornava o fogo grego ainda mais aterrorizante. Dizem que a arma misteriosa produzia um estrondo alto e muita fumaça, e era tão eficaz que os inimigos frequentemente fugiam ao vê-la. E não é que eu não os entendesse. Encontrar-se com um lança-chamas no século VII eles não entenderiam. Deparar-se com um lança-chamas no século VII é assustador. E já que estamos falando sobre o uso do fogo, vale a pena mencionar a arma chamada Queimadores Infernais. Ninguém ouviu falar dele até o cerco de Antuérpia em 1585. Foi então que o engenheiro militar italiano Federico Giambelli criou suas bombas flutuantes. A nova arma aterrorizante chocou toda a Europa. Afinal, Giambelli encheu navios de guerra com explosivos. Ele recebeu apenas 2 navios com um deslocamento de cerca de 70 toneladas. Ou seja, não muito grandes. Dentro de cada navio, eles colocaram 3.200 quilos do melhor pólvora e o cercaram com material de máxima destruição. Foram utilizados pedras, barras de ferro, sucata de metal e até antigas lápides. Tudo suficientemente pesado e resistente para causar o máximo de dano. A arma mortal foi coberta com uma simples tábua de madeira e, ao mesmo tempo, navios comuns foram lançados à água para não despertar suspeitas do inimigo. A corrente carregou os navios-bomba até a ponte que devia ser destruída. Nesse momento, o pavio lento fez seu trabalho e a explosão ocorreu. E não foi apenas uma explosão, mas uma explosão incrivelmente forte, porque podia ser ouvida num raio de 80 quilômetros. Historiadores descrevem o que aconteceu da seguinte maneira. A terra tremia como se estivesse pulsando de um vulcão.
Um brilho selvagem iluminou o local do evento por um instante e depois foi substituído por uma escuridão esmagadora. As casas foram derrubadas por muitos quilômetros e nenhum ser vivo, mesmo em lugares distantes, conseguia ficar de pé. O ar estava cheio de chuva de fragmentos, lápides e esferas de mármore, misturadas com corpos. Milhares de soldados foram destruídos em um segundo. E estou omitindo os detalhes desagradáveis. Acredita-se que cerca de 800 soldados morreram na explosão. Alguns corpos só foram encontrados meses depois. Aquela foi a maior explosão tecnológica da história. Mais tarde, os queimadores infernais foram descritos como uma forma primitiva de arma de destruição em massa. Mas vamos falar sobre algo menos letal. Por exemplo, sobre os espinhos anticarro. São pequenos espinhos que são usados para parar um carro furando seus pneus. Eles apareceram muito antes dos primeiros carros. É absolutamente certo que esses espinhos foram usados na Batalha de Carrhae no 53º ano antes da nossa era. E sim, parece que seus inventores foram os antigos romanos. A construção é muito simples. 2, às vezes mais, pregos metálicos afiados são dispostos de tal maneira que um deles está sempre apontado para cima a partir de uma base estável. Isso é tudo, não precisa de mais nada. Esses pregos eram usados para retardar passivamente o avanço das tropas. Eles funcionavam especialmente bem contra cavalos, carruagens, elefantes e camelos. Na verdade, é a arma passiva perfeita. Barato, simples de fabricar, fácil de transportar, não requer preparação ou treinamento para usar e ainda por cima é versátil. Isso não é como preparar um coquetel Molotov com antecedência e de alguma forma tornar tudo isso imperceptível. Embora os pregos não sejam letais, tropeçar em algo semelhante é bastante desagradável. Além disso, é o bastante para afetar o moral de combate. Afinal, as feridas causadas por estacas aos cavalos ou companheiros obrigavam a infantaria e cavalaria a se moverem com muita cautela e lentidão para se protegerem. As feridas por espinhos eram doentias, demoravam a curar, limitavam a mobilidade e havia risco de infecções. Curar uma ferida naquela época era um desafio. Agora eu gostaria de dizer algumas palavras sobre... Aparentemente, Steve descobriu granadas manuais de 1000 anos de idade. Ou seja, claro, não sobre isso. Mas os cientistas há muito estudaram um vaso de cerâmica de cerca de um século, encontrado em Jerusalém, e encontraram resíduos de substâncias químicas nele. Substâncias que poderiam explodir. Provavelmente, o vaso era uma espécie de granada manual medieval, lançada pelas tropas de Saladino durante o cerco de Jerusalém em 1187. De fato, vasos de cerâmica esféricos e cônicos, datados dos séculos IX a XV, são frequentemente encontrados no Oriente Médio, mas nenhum dos pesquisadores está completamente certo sobre o propósito de cada um deles. Alguns dizem que os vasos continham mercúrio, outros que continham cerveja ou óleos aromáticos. No entanto, as análises dos vasos geralmente confirmam que alguns deles continham uma mistura inflamável que provavelmente era usada como explosivo. Então, eles realmente poderiam ser granadas de mão da época das cruzadas. Pareceria que, como um pote de barro poderia ser uma granada... No entanto, há uma lógica aqui. Uma granada moderna, como a MK2, detona uma carga de explosivo que cria pressão e rompe a carcaça metálica. As paredes desta carcaça se despedaçam em estilhaços mortais. Claro, a mistura dentro de uma granada de barro não poderia gerar a mesma pressão, mas não precisava, já que o barro é muito mais frágil. Os produtos químicos da época seriam necessários para que os estilhaços de barro se espalhassem rapidamente em diferentes direções. E também causariam danos. Sem mencionar que uma granada antiga é fogo. E os mesmos vasos que poderiam ser granadas têm paredes grossas, não têm decoração, e a própria forma deles é perfeitamente adequada, e as paredes não têm decoração, e a própria forma deles é perfeitamente adequada, e eles foram analisados para entender o que é o quê. Às vezes, até mesmo os cientistas não conseguem acreditar em quão inovadoras as pessoas do passado eram. Há 10 anos, arqueólogos descobriram curiosos artefatos funerários em formato de crânio em um templo asteca no México, inicialmente interpretados como meros brinquedos ou adornos. O que os astecas poderiam ter guardado em seus depósitos? Porém, anos depois, especialistas descobriram que estavam armazenados em um depósito. No entanto, anos depois, os especialistas descobriram que não eram brinquedos, mas assustadores apitos da morte que emitiam sons penetrantes. Os antigos astecas poderiam usá-los durante cerimônias, sacrifícios ou em tempos de batalha para incutir medo em seus inimigos. Porque aqui realmente há algo a temer.
Para entender do que estou falando, basta ouvir como isso soa. E o apito da morte? Pronto? Steve League. Imagine centenas desses apitos fatais. Pronto? Steve League. Agora imagine que centenas desses gritos soam em uníssono no campo de batalha. Isso não apenas te derruba, isso aterroriza até o fundo da alma. Na verdade, havia muitas ferramentas de influência psicológica no adversário antes. E se a arma ao mesmo tempo assustava e causava danos, provavelmente estamos falando de um dispositivo chamado Uolong Chushui. Ele funcionava como um dos primeiros mísseis de múltiplos estágios e balísticos do mundo, e disparava contra os navios inimigos em batalhas navais. Mesmo se o inimigo estivesse fora de alcance, a arma tinha uma opção de reserva. Uma revista de 3 mísseis reativos. A batalha ocorre em terra, não no mar? Sem problemas. Imagine que você está em um campo de batalha, lutando contra o inimigo com métodos clássicos, ou seja, com espadas e lanças, e então você vê que ele tem mísseis balísticos com a cabeça de um dragão. Se isso não te assusta, então eu nem sei o que poderia te assustar. E essa arma foi justamente a inspiração para a Mulan da Disney. Versões reduzidas do que os heróis usam em batalhas. E, finalmente, a arma que eu simplesmente não poderia deixar de mencionar. Riba the King, um dispositivo construído a partir de armas pelos seus criadores. Órgão. Canos de ferro de pequeno calibre montados paralelamente em uma plataforma. Pode parecer uma ideia bastante estranha, você não pode simplesmente juntar canos e esperar um resultado. Mas quando a arma disparava, vários canos lançavam seus projéteis simultaneamente, o que resultava em uma velocidade de tiro muito maior do que qualquer equivalente. Além disso, as armas de fogo eram leves e móveis, ao contrário de qualquer canhão que era difícil de mover de um lugar para outro e atingir alvos móveis. Um único tiro de ribadequina criava uma chuva inteira de projéteis de ferro destruindo tudo em seu caminho. Na verdade, era uma metralhadora, apenas com um pouco diferente na dispersão de balas. O primeiro Ribodequim conhecido foi usado em 1939, e em algum momento o número de barris atingiu 50. Depois as pessoas entenderam melhor como uma metralhadora deveria funcionar, e o órgão de armas se tornou parte da história. Até logo!